E eu gostaria que a senhora iniciasse, então, dizendo o seu nome, a sua idade. Meu nome é Gertrudes Peiter Heinz, Idade. 84. Qual que é o seu sobrenome do meio? Gertrudes Peiter Heinz. Esse é o seu sobrenome de casa. Uhum. A senhora pode falar um pouco sobre os seus pais? Qual era o nome deles? De onde eles vieram? Meu pai. Nome. Hã? Nome. O nome do meu pai é Reinaldo. A mãe? Regina Miller Peiter. E os dois de origem alemã. Alemão mesmo. Miller e Peiter. Uhum. É E.I. Uhum. Peiter, né? E aonde eles nasceram? Olha, onde eles nasceram, isso eu não sei te dizer. Mas eu sei que o meu pai, desde novo, morava na região aqui de 13 de Maio, no interior de 13 de Maio. E a sua mãe também. Uhum. E casaram? Por aí mesmo. Uhum. Uhum. 13 de maio, a senhora acha? Uhum. E a senhora conheceu os seus avós? Conheci minha avó Miller. Como é que ela é, Neca? Esqueci o nome da avó agora. Maria Não, ela é Maria, sim. É Lorenz, Lorenz. É. Casada com Gustavo Miller. E os seus avós? Paternos, eles acho que devem ter nascido em Santa Cruz, por ali, dali, vieram para cá. O que eu sei é mais ou menos isso, não sei se está certo, né? Cristiano, e a outra avó também é a Maria. Maria. Uhum. As minhas duas avós eram Maria. Maria quer dizer Maria, né? Mas o alemão chama de Maria. E quem que veio da Alemanha, a senhora sabe? Essa avó, a Lorenz. Essa veio. Agora o vô, não sei. Mas o vô deve ter vindo também, porque veio também, sim. Porque uma época eles queriam voltar para a Alemanha. Daí surgiu aquela guerra, sabe? Nós vivemos uma guerra quando nós éramos criança, que era proibido falar o alemão. Foi na época do Getúlio? Isso, acho que não sei se era, mas era proibido falar o alemão. Foi uma época muito triste. Tu não faz ideia, 8 filhos trancados dentro de casa, falar baixinho. Algumas memórias que a gente tem são doloridas do passado. Isso fica, sabe? Isso fica impregnado. E os pais, sabe? Tinham os pais e daí as crianças não se acomodavam, eles prendiam os pais. Mas os meus pais nunca foram presos por causa disso, né? Mas e por aí para diante, né? Depois, quando terminou a guerra, tinham fugitivos da Alemanha, pertinho lá de casa. Tinha médicos que fugiam da Alemanha, que viviam numa caverna depois. E a senhora aprendeu a falar alemão primeiro? Ah, com certeza, né? Com certeza. E foi na escola ou na família? O alemão? Na família. Na família. Tudo bem, a gente falava português, mas não português correto, não. A gente misturava, mas falava, se defendia, não? Minha mãe falava alemão e a tia falava português, mas as duas se entendiam. É bem interessante, era bem, né? E a senhora sabe até hoje? O alemão? Olha, quer puxar um alemão? A gente... De repente não acolhera, de repente tudo, né? Mas você tem que saber acolherar, né? O que significa colherar? Tu começa a contar uma história, tu saber contar ela toda em alemão, né?
Mas a gente mistura bastante, né? Mistura bastante. Pela prática também, né? Uhum. Porque acaba não praticando. Uhum. A minha filha é mais velha, ela entende bastante. Mas as outras entendem alguma palavra, mas nenhuma fala o alemão, né? Porque a nossa vida sempre aqui era poloneses, italianos e brasileiros, né? Então os filhos não aprenderam a falar alemão, né? A mais velha, a mulher do Onírio, professor Onírio, ela entende bastante. E a senhora nasceu em qual localidade? Ijuí. Mas a sua família morou lá durante um tempo? Morou lá um tempo, porque eles queriam voltar para a Alemanha. Daí depois não deu certo, né? Ficaram por aí mesmo. E eles moravam no interior de Juí? Interior, sim. Interior. A senhora se lembra qual era o nome do... Do lugar, não. Eu não me lembro. Isso eu não me lembro. E os seus avós moravam... Em 13 de Maio. Né? Daí eles vieram para cá, né? Daí ficaram em 13 de Maio, os dois. A senhora lembra, tem alguma lembrança de alguma vivência com ele, de visitar eles quando era criança? A gente sempre visitava eles, sim, tenho, sim. E essa vinda de Juí, a senhora lembra também como foi? Essas mudanças, essa vinda, isso eu não me lembro, porque eu tinha 3 anos quando vim de lá. E de lá vieram para onde? Município de 13 de Maio. Uhum. Localidade de Flor de Maio? Se eu não estou enganada, era na localidade de Caúna, eu acho, naquela região. Mas não tenho certeza também, né? Porque o meu pai era meio cigano, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né? Mas teve algum momento que vocês ficaram mais tempo em algum lugar? Sim. A gente veio de lá e veio morar em Flor de Maio. Ali em Flor de Maio a gente ficou. Ali meu pai ficou até morrer. Se fixaram ali, né? E a senhora lembra dos seus avós contarem alguma história sobre essa vinda da Alemanha? Por que eles vieram? Eles não falavam isso eu não me lembro. De repente falaram, né? Mas eu não me lembro. Que eles vieram para o Brasil, né? O que motivou a vinda dos colonos para cá? Certo que se imaginava que a vida seria melhor para cá, não? Isso também não sei te explicar direitinho assim, né? Eu imagino por causa da guerra, né? Devem ter vindo por causa da guerra para cá. Como que a senhora descreveria a sua família? Os seus pais, os seus avós? Com que eles trabalhavam? A senhora falou que eles tinham uma olaria. Viviam de quê? Do trabalho do pai, né? Do trabalho do pai, né? Meu pai lutou para criar 8 filhos. Tudo manual, né? E assim como iam crescendo, iam ajudando os pais, né? Trabalhavam na lavoura, tudo manual, tudo braçal, né? E quando não tinha trabalho na lavoura, ia trabalhar na olaria. Tinha salão de baile, depois... Aí começou a se divertir, né? Como é que Era o clube de Flor de Maio. há pouco tempo foi demolido? Não tem. Há pouco tempo, assim. Eu acho que alguém postou alguma foto desse clube. Acho que era bem famoso. Acho que sim, né? Uhum. Sim. Os bailes não tem nada a ver de hoje em dia. O baile, no escurecer, já funcionava o baile. Quem cansava ia embora, não tinha dessa de... Uhum. Começava o baile às 10, 11 horas da noite. Tudo dividido o trabalho, como é que era? Como? As gurias, os guris, como é que era? Meus irmãos É. eram no desvio. E eu e a minha mãe não trabalhava. Gurizote, sim. Quando a mãe dizia, vai fazer uma coisa, eu já vou. Na época, Janta junto, né, mãe? a gente não respondia, nem a mãe, nem o pai. A mãe e o pai mandava, a gente ia. E não tinha mandar a segunda vez. Porque a segunda vez era aqui, ó. Era muito diferente do que as crianças hoje em dia. E do salão? De quem que era esse salão? Era do meu pai. Era do meu pai, sim. E como que surgiu a ideia de abrir esse salão? Porque ele trabalhava com agricultura.
Ele vendeu um tanto da terra onde ele morava, bem lá perto de São José, lá para baixo. Ele vendeu lá e lá comprou o salão. Daí tinha os irmãos mais velhos que saíam para estudar, né? Os outros iam de casa para 13 de Maio estudar. E era tudo de madeira, o salão. Capaz, parede de tijolo dessa largura, assim. Ah, e já era ou veio da olaria o Ele já material? Já era o salão. Tinha outro proprietário, ele adquiriu. Tinha, eu não me lembro mais agora quem que era. Isso eu não me lembro. E com que frequência aconteciam os bailes? Como? Qual a frequência, todo final de semana? Não, algum dia não específico? era todo fim de semana. Então, daí tinha bolão, sabe aqueles bolão que... Daí eles se divertiam, os vizinhos iam ali, né? Jogavam bolão. Como é que era o jogo do bolão? Tu nunca viu assim? Às vezes tá na TV, aqueles clubes que tem essas pistas de... Pino. Uhum. Coloca os pinos, né, mãe? Uhum. Mas era tudo manual, né? Era manual, não. Hoje em dia tu joga os pinos, né? E tinha no salão junto pra... Era separada do salão. Era separado, assim. O bolão, ele é uma característica também de origem alemã. Uhum, uhum. Mas já tinha bastante mistura de gente, não era que era só alemão, né? Clube do bolão. Uhum. Acho que clube de canto também não era comum. Não, ali não, na minha época não. Tinha as regras, né, mãe? Conta das regras do salão. Isso de clube, de cantoria e coisa assim, isso era mais os poloneses, né? Não era da nossa região. Quais que eram as regras do salão? Ô, meu filho, se tu não ia de terno e gravata, tu ia só até na primeira sala ali. Dali para diante é terno e gravata. Podia entrar de chapéu? Ou na primeira repartição tinha alguém que recebia o chapéu, botava o chapéu ali, ele ganhava uma ficha com um número em cima, né? Guardava o chapéu ali, ia embora, tinha que ter a ficha para ele tirar o chapéu dele. Porque não era chapéu de palha, né? Chapéu de feltro, chapéu. E o pessoal podia entrar armado? Nunca. Sempre na entrada ali tinha. Como é que era na época? Como é que era o nome que o teu avô era? Subdelegado. Subdelegado. Sim, é que o meu sogro, o pai do meu marido era subdelegado. Na época era de Santo Ângelo, indicavam para cá, né? Era subdelegado. E daí ele tinha, isso eu não sei me lembro mais como é que chamava, que iam junto, mas não era praça ou policial. Quarteirão? Tipo uma coisa assim, Ficavam de vigia no baile. Uhum. Segurança. Segurança na entrada, né? Mas o pessoal, teve uma época que o pessoal andava bastante armado. Mas não lá no salão não entravam armado, não. Lá quando se pegava era no tapa mesmo. Era a jantar baile, né, mãe? Uhum, uhum. Quais que eram as comidas? É que a maioria iam para jantar, sabe? A primeira entrada devia ser o tamanho quase da minha casa, assim, a antessala, né? Ali era tudo mesa, ali jantavam primeiro. Cuca, salame, maionese, bolacha. O que tu imagina minha mãe fazia? Como é que eles dizem hoje em dia? Wurstkuchen. O que a senhora falou? Hoje em dia é Wurstkuchen. Salame com cuca. Ah, isso que significa. Uhum. E começava que horário essa... Olha, se tu queria ir jantar e ainda tinha sol, não tinha problema. Assim, ó, vou dizer assim, 70% das pessoas iam para jantar primeiro, né? E depois da janta que era o baile. Era o bailinho. E tinha hora para acabar? Olha, terminava a hora que tu cansava. A observação, tudo era feito em casa, né? As comidas.
Tudo feito pela vovó e pela mãe e pelas irmãs dela. Uhum. E pelos irmãos. E aí vendia no... Uhum. Cuca, linguiça, tudo preparado em casa. O rocambole, os comes e tudo prato, talher, Uhum. copo. Não era assim no guardanapo, né, mãe? Uhum. Tudo. Tudo sentado. Toalha mesas branca assim. na mesa, não? Chique, Era bem muito chique. bem. Uhum. Uhum. É porque hoje em dia já não é assim, É, né? mas é que as pessoas eram acostumadas, elas não já eram acostumadas, tinha que ser, né? Bem arrumado, bem bonito. E os conjuntos musicais? Eu contratava, isso tinha muitos conjuntos, né? Às vezes era vinha até de longe para animar o baile, né? Não sei dizer que aonde que eles vinham, isso eu não me lembro agora. E a senhora se recorda de algum que lhe marcou? Algum que fosse da região? Olha, até para dizer que um conjunto assim feito a facão tinha demais, sabe? Isso eu não me lembro assim. Mais música de assopro, né? Bandinha que falam. Bandinha, é. Mas na sua família não tinham músicos? Não. Na época não tinha, hoje em dia tem. Não? Uhum. Ah, hoje em dia tem? Hoje em dia tem. Netos, bisnetos. Que legal. E eles sabem que o bisavô, o tataravô tinha salão? Tá, hein? Eu acho que alguns devem saber, não sei se você lembra. Os netos, sim, os mais velhos. Não sei se E será sabem. que a senhora tem fotos desse salão, alguma coisa assim? Não se Acho recorda? que, eu acho que não. O tio tem. Pode ser que o meu irmão Você vai tenha. resgatar. E o pessoal vinha de fora para ir nesses eventos? Ou era só o pessoal da Era comunidade? na região, na comunidade é grande, né? Vinha dessa toda essa região aqui, eu, né? E foi num desses eventos que a senhora conheceu seu marido? Oh. Porque, quer ver? O meu sogro era o subdelegado, né? Tá. E meu marido era o filho dele. Então, me apaixonei pelo filho do açougueiro e foi para a vida toda. Né? Delegado, açougueiro, E o açougue ficava onde? aqui mesmo. Foi desmanchado tudo. Aqui? Uhum. E como é que funcionava esse trabalho do açougue naquela época? Não tinha refrigerador? Não tinha, era assim, ó, carnear hoje e vender amanhã cedo. Né? Mas daí tinha uma casa que era de tijolo, assim, daí tinha uns cantos que era mais fresquinho, daí era pendurada a carne, né? Mas ela não era guardada assim para mais dias. Então não carneava muita quantidade. Não, só o fim de semana. Uhum. Na época não era um furgãozinho, mas puxado a cavalo, né? Não era que nem hoje em dia. E aí os colonos vinham aqui buscar? Como funcionava? Uhum. Eles vinham buscar. Daí, por exemplo, eu carneava à tardinha, como hoje é tardinha, daí amanhã até meio-dia estava tudo vendido. E daí carneava, claro, a carne vendia, mas o dia de carneança era preparar outras coisas também, imagino, não sei, torresmo, morcilha. Não, não. Que esse morcego não se faz de carne de gado. Não? Carne de gado não vai. Isso E aí. vendia só carne de gado. Uhum. E existiam outros açougues ou... Só que E aí o pessoal... levava para a independência, não? E quem começou esse negócio foi o seu sogro. Uhum. Como que era o nome dele? Edgar. E a sua sogra? Olga. Foram eles que começaram, que vieram pra cá. Uhum. Depois a senhora veio quando casou. Uhum. A senhora sabe um pouco da história deles? Eu só conheci eles depois que eu casei, assim, a história deles, assim, não. Depois eles pararam, né? Sabe que eles moravam ali em frente do Mercado Moira ali? Padaria Independência. Aham, ali que eles moravam. Ainda existe a casa deles ali. Interessante. Eu queria saber mais detalhes sobre como que a senhora conheceu seu marido.
Lá no bailinho? Claro. Aí, ô meninas, tem que trabalhar. Nós trabalhávamos um pouco na cozinha, daí, ó, vai procurar. Ele lhe tirou pra dançar? Como é que foi o contato? Quantos detalhes, mano? Hã? Quantos detalhes? Os detalhes? É. Como é que Não tanto detalhe. Mas não, os meus detalhes, até casar, posso contar todas, não é? Hoje em dia, você sabe como é que funciona, né? Tu conheceu hoje? Não era assim, ó. Conheci ele, na época não tinha telefone. De repente, dali 15 dias via de novo. Aí, né? Via de novo. Até que a gente se encontrou mesmo, né? O transporte dele é de bicicleta, porque não... Pobre quem rota a igreja. E como é que começou o namoro? Tinha que oficializar, pedir? Com certeza, né? Vovô, Uhum. teve o pedido? Como? Teve o pedido pro vovô? Lógico. Teve pedido, sim. E qual foi a reação da sua família? Mas eles conheciam ele, eles não tinham nada contra, né? Meu pai era conhecido. Eu não conhecia muito eles. Fiquei conhecendo depois, né? E como que se chamava o seu marido? Arlindo. E aí o seu Arlindo ia lá na sua casa lhe visitar? Ia. Cada 15 dias a senhora falou. Depois, com o tempo, a gente se via cada fim de semana, né? Daí ele ia lá. Daqui até Flor de Maio, qual a distância? É muito longe? 2.000 metros? Não dá 2 quilômetros. Mais ou menos isso. 1.000 metros. Uhum. Pertinho. Uhum. E que idade a senhora tinha? Quando se Quando eu conhece? casei? É. 19. E esse dia do casamento? A senhora pode contar um pouco como foi? E onde foi? Onde foi? Foi lá no salão mesmo. O casamento é uma festa bem pequenininha, pouca gente. Não tinha dinheiro para fazer uma festa grande, né? Mas era... Casou em 3 de maio. Hã? Casou em 3 de maio, né? Flor de Maio, né? Eu casei em 13 de maio, sim. O primeiro casamento. No cartório eu casei aqui. Independência. Na igreja casei em 13 de maio. Primeiro casamento, né? Na igreja nova. Tinha quarta-feira, tinha um casamento e eu casei no sábado. Um dos primeiros casamentos da igreja. Igreja nova. Nova. O que mais que a senhora vai contar desse dia? Que lhe marcou o seu vestido de noiva? Que a gente fica emocionado, né? Tu é casado? Não. Hã? Daí um dia que tu casa, daí tu pergunta pra ela a emoção, como é que vai ser, né? Mas o seu vestido, por exemplo, Era longo. quem fez? Uma costureira que morava aqui na esquina. Ali tinha loja, tinha tudo ali na esquina, sabe? Ali tinha loja, tinha igreja ali, tinha escola ali. Tinha vizinho mais adiante, que tinha bastante vizinho. E hoje em dia é só os funcionários, né? Mas não comprava pronto. Olha, de repente na cidade maior, certo, tinha, né? Mas na época as pessoas gostavam de fazer do gosto delas, né? E aí a senhora escolheu como que ia ser. Eu escolhi como eu queria, né? Eu escolhi o modelo que a minha mãe usou. Eu escolhi o mesmo modelo. Ele era bem bonitão, né? Vocês dois? Ele sempre dizia que o nome dele já dizia Arlindo. Esse homem que trabalhou muito. Trabalhou muito. E vocês ajudaram na construção? Mas a gente dava, de repente, um saco de cimento, daí dava uns tijolos, daí davam depois uma abertura, e assim foi ajudando, né? Mas era toda a comunidade que fazia isso, né? E qual é a diferença da igreja luterana? Olha, pouca diferença. A única diferença é que o católico se ajoelha e o evangélico não. Quer ver? Tem um bispo que vem aqui, ele é lá
não sei se é Amazônia, da onde que ela é, né, cá? Um bispo que era natural daqui, ele disse que naquela região o católico não se ajoelha, porque eles dizem assim, quem vai se ajoelhar porque está sendo castigado. E os luteranos eram mais de origem alemã? Olha, já tinha mistura. E hoje em dia não tem, tem preto, tem ruivo, tem tudo na nossa igreja. E a senhora casou em 57. A senhora casou em 57. Não. 39. 39. Sim, de 39. Eu sou de 39. Nascida em 39. Nascida em 39, sim. 1939. É. E casou em 57. Eco. E foi a partir desse momento que a senhora começou a ter mais a vivência aqui em Independência. Uhum. O que a senhora lembra dessa época de ir até a vila? Como que era lá? O que eu vou te dizer? Era estrada de chão, né? O que eu vou te dizer? Que tinha boliche do lado, te falei, né? Loja. Do tecido? A senhora comprou tecido? Tudo. Era troca-troca. Uhum. Levava o ovo e comprava o tecido. E esse comércio era de quem? Que tinha aqui próximo? Era de um primo meu. Uhum. Já é falecido também agora, né? Qual o nome? Egon Miller. Não tinha os irmãos Miller que tocava... que tinha um conjunto musical? Que eu não me lembro. Acho que não é. Pode até ser, mas não era, não me Que lembro. Miller também é um sobrenome... Eu não sei se é todo mundo parente, mas tem outras Tem, famílias mas nem... Miller. Não são todos parentes, não. A senhora estava tentando se lembrar lá da vila. Ai, ai. Ali onde era o Banrisul, ali tinha moinho. Assim eu não me lembro de tantas... Não consigo me lembrar o que ele tinha ali adiante. Não tinha o Gressler. Tinha loja ali, sim. Uma loja, né, grande, do Gressler. É. O moinho era do... Como é que é o nome da moça e o pai da moça? Spengler, é. Isso, aquele moinho que ela te mostrou. É. E aqui? Aqui na minha? Aqui não tinha uma igreja, uma escola ali, né? E tinha uma loja aqui. E tinha mais um morador ali no Pinheiro. E essa igreja que tinha aqui perto era igreja Luterano. E os vizinhos aqui? A senhora se recorda? Não tinha, era mais do interior, na cidade não tinha vizinho perto, né? Um vizinho ali tinha, né? Tinha tio, tia. O professor morava ali na escola, né? E a senhora estudou? Flor de Maio. Era a aula que era numa igreja, na igreja. E os professores eram o pastor e a mulher do pastor, que davam aula daí. O que mais que a senhora se lembra disso? De ir para a aula era longe da sua... Era pertinho, bem pertinho. E tinha merenda na escola? Quem levava tinha. E o que a senhora levava? Nem me lembro. Pão com manteiga, mais ou menos isso. E por que a localidade lá se chama Flor de Maio, a senhora sabe? Não sei. Eu sempre tenho curiosidade para saber o nome do porquê do... Que nem Independência, né? Porque Independência. Não se sabe o porquê, né? Mas os colonos que vieram conquistaram a independência aqui. Isso eu não me lembro. Porque a Independência pertencia para Santo Ângelo, né? Qual que é a melhor lembrança que a senhora tem da sua mãe? Como é que eu vou dizer? Era um amor de mãe. Uma paixão de mãe. Meu pai também. Lembranças boas que eu me lembro. Uma lembrança? Uma em especial. Do meu pai? Da minha mãe? Da tua mãe. Da minha mãe? O que eu vou te dizer? O que eu me lembro de tudo dela? Uma em especial. Hã? Um momento em especial. Mas para mim todos foram especial.
Isso eu não sei te responder para mim. Todas são especiais, né? Uma coisa que o meu pai não batia. Mas um dia eu fiz uma coisa que meu pai disse, não pega isso, tá? Porque isso quebra. Mas não é que quebrou? Ele veio uma chinelada. Única vez que meu pai deu uma chinelada na minha bunda foi só essa vez. Mas ele batia sim com força, sabe? Eu tenho uma lembrança muito boa dos meus pais. E a sua mãe lhe ensinou a fazer cuca e o que mais? Ensinou a bordar, ensinou a fazer crochê. Vocês tinham alguma tradição familiar no Natal ou alguma outra data? O Natal era sempre bem festejado, feita coisa. Presente para as crianças sempre tinha. Eu faço até hoje, porque agora eu tenho meus bisnetos, né? Daí vem os bisnetos, daí você pega a casa toda sem nada, daí elas não vão se lembrar do que a avó fazia, que a bisa fazia, né? E a senhora mantém essa tradição? Sim, toda a família. E nessa época faziam a árvore, montavam um pinheirinho? Montavam. Desde a minha mãe fazia. E tinha algum prato que faziam nessa data, que era especial? O alemão é da cuca, né? Não importa a data, é café da manhã, almoço e janta. Isso aí, não importa a data. E a sua comida favorita? Olha, uma feijoada que eu faço é muito boa. Amo uma feijoada, uma macaronada. E feijoada de vó não tem melhor. Minha neta desce dali. Vó, não tem feijão congelado? Tem, pode pegar. A senhora não falou ainda sobre o trabalho na agricultura. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre. Eu, na agricultura, o que eu fazia? Lavrar, terrado de boi, assim, lavrei, plantar, assim, também plantei. Vaca, porco, fazia de tudo. Plantavam o quê? Plantava-se milho, plantava-se rama, se plantava feijão, plantava arroz, se plantava batata doce. Né? Na época não se ia no mercado buscar, a gente mesmo produzia, né? Porque imagina que vai na panela, a gente produzia. Não se usava azeite, se usava banha, né? A banha também era meio que o que mantinha a carne também, né? Também. Tu quer dizer assim, quando carneava um porco, fritava a carne, botava dentro de um pote e tampava de banha. Era a forma que dava para conservar. Mais gostoso do que congelado. Quanto tempo? Até quanto tempo dava para guardar assim? Olha, isso tu podia deixar até, se tu quisesse 3, 4 meses, era sempre a mesma. É que ela estava protegida, né? E guardava no porão? É sempre o lugar mais fresco da casa, né? A maioria das pessoas tinha um porão, né? Mas nós não tinha. Né? Nós tinha, sim. Na casa velha tinha porão. E o que mais esse trabalho da agricultura? Além de plantar, a lida com os animais, vocês criavam porco, galinha? Que ela, sim. Tem alguma recordação familiar engraçada? Que eu vou dizer? Graça sempre tem, né? Quando se junta. Uma coisa engraçada que tu lembra da tua família? Não consigo me lembrar de nada. Teve um episódio uma vez que você contou de um final de baile. Conta. Tu conhece aquilo que um cavalo puxa, eles chamavam de uma arranha? Tu já viu isso assim? E tu conhece um carrinho puxado com 2 cavalos? Esse que tem 2 assentos assim? Nunca viu? 2 bancos, assim. 2 cavalos puxando. Charrete. Eles botavam as rodas da arranha, que são altos, sim, na charrete e deixavam baixinho ali. Então, essas artes, hoje em dia, ia para a polícia, né? Na época era
Aí você tava no baile e alguém ia lá, trocava É. as rodas da... Tava dançando e quando ia pra casa via o carrinho naquele estado, ou a aranha naquele estado, e daí tinha que esperar pra ver, pra fazer a troca, né? Sacanagem. A Aí... sacanagem sempre existia, isso não existe só hoje. Só que hoje em dia, quando tu, por exemplo, tu vai fazer uma arte pro teu vizinho, para rir, o teu vizinho não aceita, e você já vai na polícia, ele já acha que é caso de polícia, né? Mas não é assim, a pessoa tem que... Os dedos dos patos também? Oh, pá, também assim, enforcado nos canos, nas árvores, isso tudo é engraçado, né? Mas os pobres bichos eles matavam, né? Isso não adianta botar ali, porque isso é arte de guri. E a história do vovô? Hum? Que o vovô era subdelegado, o que ele fazia com quem Quando brigava nos bailes? Quando brigavam? Hoje em dia tu tem na calça o zíper, né? Na época era botão. Daí eles brigavam, quem você matar, ele só pegava a faca, cortava os botões da calça e tinha que ir para casa, porque tem que segurar a calça, né? Qual que é a sua melhor lembrança da infância? A melhor lembrança da minha infância. Eu tinha 3 anos que meu pai foi para a cidade e voltou e colocou meus brincos. Nunca esqueço. Naquela casa onde a gente foi lá, né, essa é a lembrança mais bonita que eu tenho. Eu tinha 3 anos. Era um sonho da senhora colocar brinco? Nunca imaginava que o pai ia trazer, né? Ah, ele trouxe o brinco, a senhora colocou em casa? Sim, ele colocou. Ele mesmo. Como que fazia? Porque o brinco já vinha com a colher, né? Ele pegava uma batatinha, cortava no meio, esfregava atrás, esfregava na frente. Daí ele botava ela atrás e fura, tu não sente. Não sente, porque ela amortece. É assim que ele fez. Botou eu aqui no meio das pernas, assim. Essa foi a minha lembrança que eu tenho de criança. Legal. E uma coisa boa que alguém já fez pela senhora? Ninguém nunca te fez uma coisa boa, mano? Todo mundo faz coisa boa. Mas, A melhor coisa é que a minha família. Eu tenho meus genros, minhas filhas, meus genros, meus netos. Amo eles de paixão. E todo mundo se dá muito bem, né? Qual que foi a sua maior realização na vida? De ter meus filhos, né? E por falar nisso, como é que era ganhar os filhos antigamente? Olha, era mais ou menos que nem hoje. É na cesárea, né? Tive parto normal. Tive 2 cesáreas. O último, perdi meu filho, o único filho homem que eu tinha, eu perdi. Isso faz em 40... No ano 70 foi, né, que o Serginho faleceu. Mas no mais era que nem hoje em dia. Era hospital, né? Mas quando a senhora nasceu, era diferente. Não me pergunta, porque naquela época eu não me lembro. Mas eram mais as parteiras. Devia ser, né? Mas eu me lembro que uns irmãos meus nasceram no hospital ali, isso eu me lembro, né? Quer dizer, mais já tinha, né? Uma estrutura melhor. Tinha. O São Vicente ali já tinha na época. Neca, tem alguma coisa que tu queira perguntar em específico? Ou algo que eu não tenha lhe perguntado, que a senhora tenha se recordado durante a entrevista? Acho que é mais ou menos isso, né? Assim, a vida do pai e da mãe, a gente sabe que não foi fácil, né? Foi fácil. O que eles conquistaram, assim, foi... Nós era empregado aqui, né? Nós trabalhava de empregado. Ele comprou tudo do vovô, né? De empregado. Desde aqui onde ele fez a casa, tinha uma outra casa aqui antes, né? Casa antiga. Então, assim, nada foi dado, né? Céu. Tudo foi conquistado, pequeno, né? A gente ajudava, eu desde criança ajudava, né? Tinha as tarefas da casa, ia para a roça, ajudava também. Então, eu e minhas irmãs, então, assim, foi uma conquista ao longo do tempo. Com 15, 16 anos já elas trabalhavam e estudavam, né? Trabalhavam e estudavam.
Aí hoje- depois hoje aqui, gosto. nesse tambor de leite, começou daí. Daí quando meu marido faleceu, daí o meu genro veio. E daí ele foi crescendo, né? Hoje em dia tem 2 netos já de sócio, né? Os 2 genros, né? Um é veterinário, né? Então, E o esforço do pai e da mãe sempre foi isso. Dar estudo pra gente, né? Dar estudo Uhum. pros netos. O pai sempre dizia, estudo ninguém tira. Né? Sempre era assim, um princípio que ele tinha, de dar estudo. No início a gente ajudava, e daí depois elas trabalhavam e pagavam seu próprio estudo, né? E quando faltava, o pai ajudava, né? E a senhora contou também que o seu pai e a sua família já não incentivou tanto o estudo, né? Não, na Aí época a senhora não. queria fazer diferente com seus filhos? Com certeza, né? Com certeza. Porque meu marido tinha estudo, né? E eu aprendi com ele depois, né? Que a gente vai do longo da vida, tu vai aprendendo, né? O pai daí já conseguiu, porque ele foi para servir no quartel, né? E aí ele aproveitava de noite e estudava. Ele fez, na época, até o final do ginásio. Né? Então, que na época hoje seria o ensino médio, né? Uhum. Que era um ensino médio bem reforçado, assim, desde a questão de várias línguas, né? Latim, inglês, francês, ele estudou, né? Então, isso que proporcionou foi ele ter ido para o quartel e ter aproveitado e à noite na escola, né? E já a mãe não teve essa oportunidade. Não, a mãe já teve não. que trabalhar, né, para ajudar o avô e a avó. Então, só estudou hoje seria até o 4º ano do ensino fundamental. Né? E a mãe sofreu a questão, que ela já narrou, né, antes, o sofrimento que foi em virtude de não poder expressar, a dificuldade de expressão por causa da língua alemã, né, que era proibido, e esse medo ela carregou por muito tempo, medo de ser punida por usar a língua estrangeira. Então ali na escola também dificultou, né? Sabia falar o alemão, não podia falar alemão, tinha que aprender o português, e aí o português saiu tudo truncado ali, a escrita toda misturada. Eu tenho uma irmã, ela está com 91 anos, né? Mas ela ainda tem isso na cabeça. Daí tem horas que ela está fora. Ela acha que... Porque acho que é os homens a cavalo, ela dizia. Porque na época eram os caboclos. Os caboclos vinham a cavalo, encostavam na parede para ver se tinha alguém falando alemão. Né? Mas quando vinha um a cavalo, eu, que é a minha mana mais nova, embaixo da cama. Nós se escondemos muitas vezes embaixo da cama, né? Porque os pais iam para a lavoura, né? Daí a irmã mais velha não ia conseguir nada, mas o pai já dizia, ó, se vem a cavalo, você fica bem quietinho, ó, embaixo da cama. É o que nós fazíamos, né? O vovô se desfez de mais de uma carroça de livros escritos em alemão. Ele fez um buraco no meio da roça e enterrou esses livros para se desfazer disso por medo de perseguição. Né? Então, ele sofreu muito com isso. Né? Sofreram muito com isso. Não era, além das doenças da época. Não era um montinho assim de livro, gente. Era montanha de livros, de tanto que meus avós liam. Né? Montanha. Mas em alemão, né? Essa vivência deve ter... Bom, marcou de uma forma... Marcou de uma forma, mas eu, do trabalhar, que a gente trabalhou, isso não me arrependo. Eu faria tudo de novo. Né? De que acho que ninguém se arrepende de ter trabalhado, né? Com certeza. E as coisas que vocês conquistaram, quais foram as mais importantes? Que nós conquistamos. Que chegou no ponto que está hoje em dia, né? Hoje tem 700 vacas ali em cima, né? Mas isso já é da empresa, né? Já é da empresa, Quem né? começou foi o meu pai. Que nós começamos, né? Com 20 vacas, 30 vacas, 50 vacas, 70 vacas. Daí, quando ele ficou doente, daí tinha as vacas, 70 vacas, e tinha os filhotes, né? Daí vendemos todas as vacas. Um cara veio de fora,
comprou todas essas vacas à vista. Daí a gente foi a Porto Alegre, ele foi para o hospital, mas ele não conseguiu se curar mais, né? A gente teve que pagar na época tudo particular, né? Daí a gente tinha para ele ter o que ele precisava, né? E daí o meu genro começou a cuidar de novo, né? Aí foi crescendo, né? E qual foi o maior desafio da sua vida? E o que a senhora aprendeu com? Tudo. Tudo que eu sei hoje. Não sei muito, mas alguma coisa eu sei, né? Não sei botar, não. Mas eu tenho aqui, né? Botar a conta no papel eu sofro, mas aqui, se eu faço na cabeça, eu consigo. Né? É bem uma coisa, eu nunca tive um grupo porque eu sempre tinha que trabalhar. Eu nunca tinha um grupo de mulheres ou passear com... Não tinha. Isso não, na minha vida eu não tinha. Né? Isso não faz parte da minha vida. Principalmente trabalhando com leite, eu acho que isso é ainda mais, né? Porque não tem um dia de folga. Não. E eu lembro assim que o nosso passear era ir de carrinho na cidade, de tardinha, assim, no vovô, na vovó. Tomar um sorvete de tardinha no domingo. Essa era a diversão. Não tinha, assim, outras. Não tinha viajar, ir para outra cidade, não existia. O teu pai vinha, então ele dizia, meninas, vamos lá em tal lugar, vamos comprar umas bonecas, vamos comprar uns brinquedos para vocês. Ele convidava elas e me largava dentro da loja, assim. Porque isso não era difícil na época. O Gil Casal tem que pensar se ele pode comprar uma boneca ou um carrinho, né? Isso não era difícil na época. Mas elas se safravam lá. Né? Então isso foi coisas pequenas, mas a gente gostava de fazer, né? E é mais ou menos isso a minha vida. Bom, acho que a gente já vai se encaminhando para o encerramento da nossa entrevista. E a gente sempre encerra perguntando para o nosso entrevistado como que foi se sentir, como que a senhora se sentiu visitando essas memórias do passado, né? E se é importante deixar esses registros da história para as próximas gerações, o que a senhora pensa sobre isso? Tu quer ver, né, que a gente se junta em seguida, daí todo mundo começa a falar do passado, né? Então elas sabem bastante do passado, né? O que eu vou te dizer mais? Até que vou dizer assim, foi bom, tu veio, a gente conversou, né? Falei sobre a minha vida. Né? Se emocionou? Um pouco, não? Nem todas as memórias são boas do passado, né? Só. E que mensagem a senhora quer deixar no final da entrevista, pensando que os seus netos, principalmente, né, a sua família vai poder assistir isso? Tem alguma mensagem que a senhora quer deixar para eles? O que eu vou te dizer? Que eles têm uma boa história de vida também um dia, né? Que eles se inspirem. Na sua história. É. Então, dona Gertrudes, quero lhe agradecer por nos receber na sua casa, também por estar aberta a participar do nosso projeto, deixar, né, entender o nosso objetivo com isso, né, e nos permitir poder conhecer mais sobre a sua história. Então, muito obrigado. Mas foi bom falar com vocês, né? Foi bom, gostei. A gente se emociona um pouco, como tu falou, né? Fala das coisas assim que a gente nem se lembrava mais, né? Que a gente se toca, né? Se lembra de coisas, né? E foi bom. E vocês podem vir aqui também para passear. Um dia que passam por aí, querem chegar aqui para tomar um bom chimarrão comigo, são sempre bem-vindos.